Olá, se você é mulher, bem-vinda à Terra. Você vai cumprir um checklist infinito de qualificações para ser boa o suficiente. Se você é homem, basta você existir e você já é bom. Alguém se surpreende com essa fala? Eu acredito que não. Porque ser mulher hoje em dia é um trabalho para muitas. Ser mãe, então, meu pai. O sonho de toda mulher é. Toda mãe é ser pai. Né? O sonho de toda mãe é ser pai. Porque basta existir, né? Os bonitos basta existir. Até bagunceiros, eles são tratados como gênios. Se uma mulher deixa a casa bagunçada, nossa, não é boa o suficiente. Eu vou dizer pra vocês é o seguinte: eu sou caótica. Eu sou caótica mesmo, nível hard. Mas é um caótico organizado, sabe? Assim, aquele caos que você sabe onde estão as coisas, e porque você tem memória fotográfica e porque você, uma vez que você viu, você sabe que você viu. Na Feira do Livro de Porto Alegre, quando eu trabalhei, isso foi muito útil. Porque eu passava, olhava os livros, via a pessoa, perguntava, tem tal livro? Eu vi esse livro, peraí. E daí eu ia lá e realmente estava. Então, isso pode ser muito útil. Mas assim, eu não seria qualificada como uma boa esposa, porque eu não deixo as coisas impecavelmente organizadas, eu não sou impecavelmente organizada, eu gosto de uma bagunça caótica, principalmente quando eu estou criando alguma coisa, eu preciso de um ateliê urgente, né, onde o espaço que eu habito, ele é pequeno e eu sou espaçosa. então, então a gente vai levando conforme dá, do jeito que dá. E, e criando conforme o espaço comporta. Mas até agora, tentando viver de arte, eu fiz R$ 0, né? Então, e aí eu vejo tantos, né, tantos produtores digitais, tantas pessoas falando como é fácil isso, como é fácil aquilo. Gente, será que é porque eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo e todas elas estão falando tipo assim, é como se eu tivesse umas 50 abas abertas o tempo todo na minha cabeça. E os assuntos eles ficam em aberto, assim, sabe? Porque eu tô pensando numa coisa e eu tô estudando uma coisa, eu tô estudando uma coisa, tô pesquisando uma coisa, ela fica em aberto. Aí daqui a pouco vem outro assunto, outra pesquisa, fica em aberto também. Aí vem outra pesquisa e fica em aberto. Aí vem outra pesquisa e fica em aberto. Aí vem outra, daí eu pego um livro, daí eu tenho outro trecho de um livro, daí vem mais uma frase, daí vem mais um. E fica tudo isso em aberto. Só que, de alguma forma, a vida vai trazendo todos os pontos que eu preciso para chegar a uma conclusão, a um insight, eu misturei insight com enlightenment, tá? Criando neologismos ao vivo agora. Incitement. Então é um insight, que é um enlightenment, que é um momento eureka, que é um momento ahá. E aí quando você começa a ligar todos esses pontos, é muito doido, porque parece que nada faz sentido, mas no fim tudo faz muito sentido. Só que o sentido, meu caro, minha cara, é você que vai dar. É você que vai dar o sentido da sua vida. Assim como quando a gente aprende vetores em matemática e a gente aprende que, né, a soma dos vetores é que vai dar a direção. Então você tem que definir o seu norte. Só que se você deixar que os outros definam o norte para você, você vai viver a vida que os outros querem para você e não a sua própria vida. O que eu acho uma péssima escolha de utilizar o seu tempo nessa terra. Então, quando a gente faz de conta que nada de grave está acontecendo e vive em profunda negação, a gente está deixando de lado um posicionamento que seria muito importante. Ou seja,
Você tem alguma coisa para dizer que vai somar ao mundo? Simplesmente abra o microfone e diga. Então, apesar de eu ser alguém que talvez não tenha relevância na internet, talvez não tenha relevância, né? Eu tenha relevância somente na vida das pessoas que eu toquei estando ao vivo com elas, e algumas pessoas na internet que realmente me agradeceram de lives inesperadas que eu abri em outras redes, porque eu estava ali disponível e elas chegaram para receber a mensagem e eu entreguei exatamente o que elas precisavam. Então, eu acredito que todos somos mensageiros uns para os outros. Eu estou aqui cumprindo meu papel, porque eu assumi um compromisso não nada menos do que com o Arcanjo Miguel, de ser um canal na Terra. E tudo que eu estudo, tudo que eu pesquiso, tudo que eu recebo é parte desse papel de me expressar. Só que, né, eu sempre tive uma péssima autoestima e ao mesmo tempo uma autoestima muito elevada. Então é um paradoxo, né? Então eu acessava o meu eu espiritual, que sabia o meu tamanho, mas ao mesmo tempo eu estava aqui encarnada no planeta Terra, vivendo a realidade de uma mulher que se tornou mãe e que a partir do momento em que se tornou mãe, tudo muda. Tudo, 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 tudo muda. Nada é mais do mesmo jeito. E eu sou imensamente grata pela escolha que eu fiz de ter 3 filhos maravilhosos. E eu compreendo do porquê, né, que a vida me brindou com esses 3 seres maravilhosos que me desafiam a ser melhor todos os dias. Agora, o que eu não acho justo é que nós mulheres tenhamos que encarar um ambiente tóxico e tenhamos que fazer de conta que isso não existe. Essa é a questão. A gente não quer declarar qualquer tipo de ódio ou guerra, nada disso. Nós queremos voz e vez igual. Nós queremos as nossas crianças protegidas e não vítimas de exploração de qualquer tipo físico, psico, emocional, espiritual. Nós queremos que as Big Techs sejam responsabilizadas pelos danos que elas causam às vidas alheias, principalmente não sendo responsabilizadas por isso. Quando elas simplesmente podem fazer o que bem entenderem e a gente tem que ficar tomando conta, né, prestando atenção em questões subliminares que estão sendo mostradas para a gente, inclusive, desde muito tempo atrás. Ou vocês acham que as músicas sexualizantes desde a década de 80, elas são à toa? Transformam as meninas em bonequinhas de prazer e de entretenimento. Depois, lucra-se com isso a partir de plataformas digitais que monetizam esse tipo de comportamento. E aí, depois que acontece um tanto de coisas que nós deveríamos ficar de cabelos em pé, parece que nada aconteceu e nada está acontecendo. Ou seja, não é porque a gente quer levar a vida de uma maneira positiva que a gente tem que fingir que as coisas não estão acontecendo. Até porque esse boleto cósmico vai bater na nossa porta hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 1000 anos. O tempo não existe, gente. O tempo é só uma ilusão. O ontem não existe. E o amanhã também não. Então, o agora é o palco das nossas escolhas. E o futuro, tanto meu, quanto seu, quanto das nossas crianças e dos adultos que estão se formando nos dias atuais, será a colheita implícita que todos teremos que fazer. Não tem como fugir. Não tem como fugir
de se responsabilizar os responsáveis, seja hoje, seja amanhã, daqui 1000 anos, entende? Então, o boleto vai pagar. E como eu fiz na rede vizinha, é assim, ó. É toque, toque, toque. Quem é? É o boleto. Boleto? Do quê? Das-me. Das-me. Das merda que tu fez. Ou seja, não posicionar-se é posicionar-se. Quando você deixa de falar para passar pano para alguém que não tá nem aí para você, você tá colocando mais uma moedinha no karma, no boleto kármico, boleto cósmico, que vai um dia bater na sua porta. E não adianta só lavar e tá novo. Não adianta fingir que não está acontecendo. Não adianta fazer de conta que essa conta não vai chegar. Entende? Mesmo que seja para o seu eu do futuro. Mesmo que seja para os seus eus do futuro. Você vai pagar parcelado. Sei lá, você vai pagar à vista ou parcelado. Ah, tanto faz, é tudo eterno. A gente tem todo o tempo do mundo. Não precisa se preocupar, não. Tá tudo certo. Agora, quando a gente trata as coisas mais valiosas como dinheiro, joias, diamantes, em vez de olhar para o que realmente é valioso, que é água limpa e ar puro. Porque a não ser que vocês e eu e todos queiramos beber dinheiro, respirar dinheiro, a gente precisa das coisas mais essenciais para a vida na Terra. Ou seja, água limpa e ar puro. Certo? Ou seja, os nossos valores, eles foram invertidos de forma proposital. Por quê? Porque existem N indústrias que ganham com isso. Tá tudo certo? Querem ganhar? Querem ganhar. Só que a gente vai deixar? A gente vai deixar a nossa geração, as gerações futuras serem doutrinadas pelo lavou tá novo, compra outro, né? Não é reutilizar, não é reciclar, reutilizar. Compra outro, tem baratinho, né? Mais uma brusinha. Ai, que mal faz, mais uma brusinha, mais uma carteira, mais um sapato, mais uma bolsa, coisas, coisas e coisas e coisas e coisas. O capitalismo selvagem, ele é aquele que não considera o dano que está sendo causado quando produzimos toneladas de coisas que não são necessárias, só porque a gente tem que colocar alguma coisa nos nossos vazios. Eu realmente vou dar um segundinho para você pensar sobre isso. Agora, como eu preencho os meus vazios? Será que eu vou preencher os meus vazios com uma conversa? Uma conversa com o chat GPT? Você acredita que alguma coisa que foi programada realmente está preocupada com você? Você acredita que algo que está usando de tudo o que existe na internet é ético? Porque se a ética fosse algo que eu chamo que é não de passar no pão, né? Porque eu já disse, eu vou inventar uma marca, vai ser um patê, sei lá, patê de vegetais, e o nome vai ser ética. Porque parece que a ética é de passar no pão. Se a ética fosse algo que a gente pauta as nossas escolhas, se a ética ela perpassasse tudo que existe, nós não teríamos tanto problema. Porque tudo estaria muito bem amarrado.
Só que a gente toma as decisões baseadas em vozes, ecos de falsas verdades. E a gente para de olhar para o que é de verdade, para de olhar para os dados, para os padrões, para as leituras que a gente deveria fazer, porque a gente está buscando alguma coisa, uma fórmula mágica para viver. Existem muitas fórmulas mágicas para se viver. Olá. Vamos ver se esse treco aqui, né? Se esse treco funciona. Vamos ver se esse treco funciona. Quer escutar o que eu tenho para falar? Se você quiser escutar, você fica aqui e você escuta o que eu tenho para falar. Se você não quiser, você pode fazer qualquer outra coisa. Deixa meu lírio. Tudo é magia. Agora, quando a gente deixa de fazer escolhas porque a gente quer agradar ou porque a gente acredita que isso é o melhor que a gente poderia fazer, o melhor que eu posso fazer é fofoca. O melhor que eu posso fazer é ficar rolando o feed das mídias sociais o dia inteiro sem abrir um livro, ver um filme, refletir sobre alguma coisa. Essa é a nossa visão de como a tecnologia pode nos auxiliar. Nós podemos hoje aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós temos a possibilidade de aprender sobre qualquer coisa. E tem crianças, tem jovens fazendo coisas incríveis enquanto a gente está aqui, só debatendo. Tem cientistas, jovens cientistas, criando coisas que vão impactar muito o mundo, não só agora, como no futuro. E aí, a gente fica com receio de ser quem nós realmente somos, porque o que os outros vão falar? Porque nós temos convivido com intolerância, com desrespeito, com misoginia, com genocídio, com conflitos, com boatos, com fake news. A gente tem convivido com tanta coisa que não faz sentido. E aí, quando a gente pode fazer alguma coisa de verdade, a gente dá de ombros e é assim mesmo. As big techs vão ser donas de tudo. Se já não são. Não sei, talvez isso aqui realmente seja uma simulação. Se isso aqui é uma simulação, então talvez as big techs sejam donas de absolutamente tudo. E essas pessoas que vêm pifadas, que nem eu digo, né? Pifadas, a mão, quem joga pife sabe, né? Pifada quando tu sai com as cartas já preparadas ali, já sai com o jogo armado. Aí ficaria mais explicado de por que algumas pessoas simplesmente têm todas as cartas, enquanto que outras têm que ficar, né? Trabalhando e parece que as cartas nunca estão disponíveis. Então, assim, que seja o que seja, agora, o que nós vamos fazer a respeito da saúde mental das pessoas que estão sendo mais um experimento científico, onde agora o ChatGPT é terapeuta da galera. Nunca uma inteligência artificial vai substituir a humana. O improviso, a imperfeição, sabe, as paixões, as sensações, a intuição. Nunca. Ela pode simular algo,
que se assemelhe, mas ela nunca vai estar conectada com a essência divina, a centelha divina. Então, assim, a gente vai continuar fazendo de conta que não existem experimentos sociais sendo feitos através das grandes plataformas digitais e de que existe muito conteúdo inapropriado para crianças, para jovens, para adolescentes, para adultos que estão circulando e que ninguém está barrando, ninguém está fazendo alguma coisa, e que contas que estão sendo derrubadas são as que realmente estão tentando fazer alguma coisa, são de pessoas que estão incomodando. Então, o que a gente vai fazer a respeito? A gente vai continuar fazendo de conta que as nossas crianças, jovens, adolescentes não estão sendo explorados por essas grandes plataformas e que não existe um conteúdo absurdo, né? Como eu não vi o vídeo ainda do Felca, tá? Mas já aplaudo a iniciativa, que é olhar para esse tipo de coisa assim, tá tudo muito errado, não tá muito errado a gente explorar as nossas crianças, os nossos jovens, não tá muito errado a gente deixar de viver a vida lá fora, deixar de ter cultura, arte, shows, saraus, literatura, gente pegando em livro, conversando, gente lotando as salas de cinema para ficar dando scroll nas redes sociais. A gente já sabe que a ciência diz o quão prejudicial para os nossos cérebros está sendo essa virtualização excessiva da vida, que deveria ser lá fora, no meio da natureza, no meio dos animais, no meio dos pássaros, observando a grandiosidade de tudo que existe no planeta Terra. Então, a não ser que você queira viver, né, uma realidade distópica onde a água pura efetivamente não vai mais existir e o ar limpo também não, é preciso que a gente olhe para tudo isso, porque são essas decisões, essas micro decisões que fazemos todos os dias, que somadas movimentam o macro. Então, é sobre deixar as conchas na praia, porque a água marinha, né? A água, ela precisa do cálcio das conchas, e levar o lixo para casa, porque eu acho que deveria haver multas para as empresas que não facilitam o retorno das embalagens para as suas próprias sedes, filiais, matrizes, que seja. Então, elas deveriam ser responsáveis pelo plástico que elas colocam no meio ambiente. Elas deveriam ser responsáveis por educar os seus consumidores a usarem o lixo, a retornarem as embalagens. A gente deveria parar de consumir plástico para todas as coisas, porque existem já opções biodegradáveis e que é as que a gente deveria estar escolhendo. Não existe fora no planeta. Não existe fora no planeta Terra. Então, é claro, não, mas existem variações climáticas que iriam acontecer de qualquer jeito. Sim, eu acredito que a Terra ela é viva e que ela muda com o tempo. Mas de forma tão acelerada, isso é porque a gente está fazendo um bom trabalho em acabar com o planeta. Palmas para nós. Isso é uma ironia. Se você não entende ironia, eu sugiro que você vai estudar um pouquinho, porque vai fazer bem para você. A gente faz de conta que educação não é a coisa mais importante quando a gente despreza os professores. Quando, em vez de entrar nas pautas deles, em vez de olhar para as pautas dos professores, que vou dizer, é das profissões que mais precisa de um investimento em saúde mental do governo, do que, né, professores e quem trabalha com a saúde. São as pessoas que precisam de terapia.
E uma terapia garantida pelos seus empregadores, pelo governo, sei lá como. Porque os professores estão adoecendo. A educação já está sendo sucateada há muito tempo. Mansos e pacíficos, né? Mansos, dóceis, pacíficos e sendo direcionados para onde se quer. Eu quero filhos pensantes, questionadores, né? Até rebeldes, se esse for o caso, né? Eles não têm uma rotina rígida. Eu sou péssima em estabelecer rotinas, sou péssima em, né? Sou ou estou péssima. Digamos que eu estou péssima, que eu não me condiciono nesse estado de ser quando é uma coisa negativa. A não ser o contrário, que eu sou maravilhosa. Eu sei que eu sou. Mas eu sou maravilhosa em ser imperfeitamente eu. E aprimorando uma a uma das coisas que eu preciso aprimorar. Só que, cara, tá levando muito mais tempo do que eu gostaria, porque eu venho fugindo de falar, de ser, de me expressar e de trazer essas reflexões que geralmente eu guardo só pra mim. Eu fico conversando eu comigo mesma, e com as gatas e com as vozes da minha cabeça e com a espiritualidade. Agora é a hora. Agora é a hora da gente se levantar e de saber que o que a gente faz causa efeito micro e macro. Cada escolha que eu faço vai custar ao ambiente alguma coisa. Então, eu sei quanto impacto eu estou causando na Terra. Eu sei quanto impacto. Eu estou causando o mínimo de impacto possível, o máximo de impacto possível. Eu estou entregando algo em troca. Eu causo dano, mas eu entrego alguma coisa em troca. Eu compenso as minhas escolhas. Eu movimento, né? Eu movimento a roda das boas coisas com as minhas ações. Agora é hora. Agora é hora de saber os seus direitos. Agora é hora de saber os seus deveres. Agora é hora de exigir transparência dos políticos, das corporações. Agora é hora de exigir que as big techs sejam responsabilizadas pelo que elas fazem com a cabeça das pessoas. Agora é a hora da gente se unir e de parar de defender político de estimação, porque enquanto política for carreira, enquanto eles enriquecerem com política, é complicado de defender os caras. A gente não tava lá. Eu não tava lá. Eu não sei o que aconteceu. Eu não tava lá. Como é que eu vou defender? Não tem, só vou defender quando for amigo pessoal. Amigo meu, pessoal. Eu tava lá, eu vi. Entende? Porque muitas vezes, até as pessoas que você. Pessoa que você é casada. Pessoa que você. Pode acontecer da pessoa que você é casada ser uma pessoa completamente estranha e você achar que você conhecia ela. Mas a gente nem se conhece, né? A gente nem se conhece. A gente sabe tão pouco da gente. A gente acha que a gente é esse personagem, essa carne, esses rótulos que a gente se inventou. É isso, não é nada disso. Nada disso. A gente é algo muito maior. A gente é uma consciência encarnada. Uma consciência multidimensional encarnada na Terra. Eita! E acredite você nisso ou não, agora é hora de se movimentar. Porque não dá mais para deixar para depois. Não dá para deixar para depois as escolhas que vão fazer completa diferença no hoje. Então, lembre-se que a coisa mais valiosa não é diamante, não é ouro, não é rubi, não é jade, não é turquesa, não é
Não sei, tô por fora. Não é nem o nióbio. A coisa mais valiosa é água pura e ar limpo. Essas são as coisas mais valiosas do nosso planeta. E como que nós vamos garantir que siga assim? Como nós vamos garantir que as empresas não sequem os reservatórios de água engarrafando as águas das nascentes para seu próprio lucro? Como? Como que a gente vai garantir que comendo carne adoidado e financiando a morte de animais e o sofrimento deles, a gente não vai acabar mais rápido ainda com o nosso planeta e ainda com um karma pesadíssimo, né? Que ética animal devia ser uma das pautas importantes do nosso momento. Mas assim, quer comer carne? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você faça as escolhas que você fizer. Tá tudo certo. Mas lembra do boleto cósmico. Ele vai voltar. Porque tudo que você entrega retorna. Você entrega e retorna. Entrega e retorna. Entrega e retorna. Entende? É um bumeranguezinho. Tudo que você joga, ele vai voltar com muito mais do que você enviou. Então, vamos parar de brincar de jogo da culpa, de negação, de amanhã a gente vê. Porque a gente tá no amanhã a gente vê das décadas de 70. A gente, na verdade, nem tá no amanhã a gente vê. O que aconteceu? Éramos politizados e líamos livros e conversávamos sobre política, sobre cultura, sobre educação. E isso foi sendo sucateado e desmantelado com o tempo. E aí, a grande maioria das pessoas ficou, né, sendo levada ao raso e ao superficial, enquanto que aqueles que seriam os líderes que estudavam, né, em suas escolas privadas, seguiram tendo uma educação de ponta. Só que assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tanto as crianças que são de famílias abastadas quanto as crianças que não são de famílias abastadas estão participando do mesmo laboratório chamado mídias sociais. E a virtualização da vida. A vida, ela é na vida. Então, a gente vive a vida na vida. Eu não vou aprender a tocar violão olhando uma pessoa tocar violão. Eu vou aprender a tocar violão tocando violão. Então, eu falo para os meus filhos, que são crianças pequenas, 9, de 6 e de 4 anos. Então, eu falo, como é que a gente... Eu pergunto, como é que a gente aprende a caminhar? Caminhando. A correr? Correndo. A cantar? Cantando. A desenhar? Desenhando. A tocar violão? Tocando violão. A cozinhar? Cozinhando. Tudo a gente aprende no gerúndio. É sempre no ando, é sempre no fazendo, errando. E cada erro te ensina. E cada erro te ensina. E a gente está colhendo o fruto de vários erros dos nossos antepassados. E agora a gente tem um momento específico de vamos calar as vozes do passado que nos dizem que sempre foi assim, vai ser assim, vai continuar assim. Vamos calar as vozes do passado que querem que sigamos lutando em guerras que não fazem sentido para nós. Que são guerras dos nossos antepassados. Elas não são nossas. E a gente vai ter que parar de olhar para o outro a partir de rótulos. Porque
eu não sou isso aqui. Eu estou isso aqui. Eu estou com essa cor, com esses olhos, com esse biotipo, com esse fenótipo, com esse genótipo. Eu estou assim. Esse não é o meu eu verdadeiro. Assim como nenhum dos outros seres que nós encontramos nessa face da Terra é aquilo ali, está aquilo ali. Então, quando a gente diz, né, quem estuda o sincronário maia em Lakesh, né, eu sou o outro você, assim como o Namastê, que é, né, o divino que me habita, saúde o divino que habita você. Ou seja, quando tu reconhece que o outro, ele não é outro, é a consciência manifestada num outro corpo. E a gente vai dissolvendo essas barreiras, esses limites, essas separações. Agora é a hora de fazer alguma coisa. É agora, não depois. Agora. Porque a vida acontece no agora. O melhor momento é no agora. Você só tem ação no agora. A gente só pode fazer alguma coisa usando o que temos em mãos. Eu espero que eu tenha me feito compreender, porque eu realmente abri o microfone e, né, sem roteiro. É sem roteiro. Então, usando o exemplo das pessoas que falam em vez de se calar, né? Em vez de fazer de conta que não está acontecendo, né? Que a gente lembre que existe muito mais lá fora do que aqui. Que a gente só vai aprender as coisas fazendo. Não tem outra forma. É só na vida que você consegue viver. Não tem como viver a partir de uma virtualização. E não leve tão a sério o que os outros pensam sobre você. Não leve tão a sério os seus próprios problemas. Porque, como diz aquela moça, né? Vai todo mundo morrer. É bem isso. Isso aqui é passageiro. Só que o que a gente quer construir para os que vão vir depois? Que mundo que a gente quer deixar quando a gente sair daqui? É isso que importa. Então, vamos fazer do agora grande outra vez. A gente tem tudo para fazer isso tudo ser incrível. Eu conto com você. Eu conto com você para espalhar essa mensagem. E para comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, o que reverberou aí. Qual foi a frase que te marcou? Me conta aí, tá bom? Um grande beijo. Fica bem.